E eu acabo de receber, aqui nas minhas mãos, uma decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina, que fala a respeito de um dos casos mais emblemáticos da história da cidade. Vamos voltar a abril de 2017. O então guarda municipal, Ricardo Leandro Felipe, assassina o pai e o filho de uma ex-companheira. E também a sócia de uma outra mulher com quem ele tinha tido uma relação. O agente foi preso tentando fugir da cidade. Cometeu esses crimes com uma arma da corporação, com uma arma da Guarda Municipal de Londrina. Meses depois, ele foi expulso da corporação, chegou a ficar preso e em outubro do ano passado ele se matou numa das celas da PEL, a Penitenciária Estadual de Londrina. Essa decisão que está nas minhas mãos é uma decisão que condena o município de Londrina, responsável pela Guarda Municipal, ao pagamento de uma indenização milionária aos familiares dessas vítimas. A ex-companheira que teve o pai e o filho assassinados e a outra mulher com quem ele tinha mantido relações, que teve a sócia assassinada e os familiares dela. A indenização tem um valor total de R$5.300.000. Essa decisão que está nas minhas mãos aqui, que tem várias páginas, em alguns trechos deixa claro a responsabilidade do município, a responsabilidade da Fazenda Pública de Londrina, no pagamento de uma indenização que ainda não tem nada a ver com a questão criminal. Ela trata dos aspectos morais, dos danos provocados aos familiares dessas vítimas do ex-guarda municipal. Para falar de mais um capítulo dessa história que, eu repito, vai ficar marcada para sempre na história de Londrina. Um dia, uma noite trágica e meses que se seguiram de uma história que, para a gente, pode vir a ser enterrada, mas para essas famílias não. Uma história como essa, perdas como essas, não são esquecidas nunca. Nós fomos ouvir familiares dessas vítimas e, na sequência, ao vivo comigo nos estúdios, um dos advogados que representou as famílias na busca por essa decisão. Será que uma história como essa se aplica a outros casos? Nós temos mortes que são atribuídas a guardas municipais que seguem sendo investigadas, que também estão na esfera judicial. Será que o município de Londrina também pode vir a ser condenado nesses outros casos? São 5h58. O Cidade Alerta está no ar com essa história exclusiva. A decisão saiu agora há pouco e você já confere tudo aqui na RIC. O valor total a ser pago às vítimas chega a R$5.300.000. A indenização foi determinada pela 2ª Vara de Fazenda Pública e deve ser desembolsada pela Prefeitura de Londrina. A ação por danos morais foi ajuizada por familiares das 3 pessoas mortas pelo então guarda municipal Ricardo Leandro Felipe, em abril de 2017. A sentença também determina o pagamento de pensão vitalícia a uma das vítimas e o pagamento de danos materiais referentes aos valores gastos com medicamentos e tratamentos de saúde. 6 parentes foram beneficiados pela decisão judicial. Entre eles, Raquel Espinosa, que na época do crime era ex-namorada do guarda municipal. Eu vejo como um senso de justiça sendo feito. Não olho valores, né, como o meu advogado, o Jean e o Marcelo, trabalharam muito para chegar nesse valor que justificou ali os 10 milhões a princípio. Porém, eu não vejo valores, eu vejo como justiça sendo feita. Nós lutamos muito para isso, a gente sabe que ainda é um começo, ainda tem muita água para rolar, né? Mas a gente já fica bem contente por esse fato, né? Por estarem trabalhando por essa justiça, e não vejo como valores, porque a vida deles, com certeza a vida do meu filho, do meu pai, não tem valor para mim, é indescritível. Raquel teve o pai e o filho assassinados pelo ex-companheiro. Ricardo também tirou a vida da sócia dela, além de ferir outras 3 pessoas. Depois de cometer os crimes, o acusado tentou fugir da cidade, mas foi preso a caminho do interior de São Paulo.
Ricardo foi expulso da corporação e respondia às acusações detido na Penitenciária Estadual de Londrina, até outubro de 2018, quando foi encontrado morto, enforcado em uma das celas. Após a decisão judicial, a Procuradoria da Prefeitura foi consultada e informou que não se manifesta sobre processos judiciais em andamento. O município deve preparar a defesa e só vai se manifestar nos autos do processo. Com a força de quem sobreviveu a uma tragédia, Raquel espera que a decisão judicial fortaleça e sirva de exemplo para outras vítimas de violência. Já se passaram 3 anos, mas para nós, para minha família, é como se tudo tivesse acontecido hoje. A dor ainda existe muito, a saudade é imensa, a gente chora, a gente sente muita saudade e é algo que não vai passar. Né? E questão da força, só tem uma explicação, é Deus, porque não tem outra explicação. Diante de tudo que nós passamos, eu não tenho tempo para entrar em depressão, eu não tenho tempo para lastimar tudo isso, eu preciso tirar forças até muitas vezes de onde eu não sei, mas para estar firme e forte, lutando por essa justiça e para também estar ali com a minha família e caminhar junto com eles. Bom, a decisão estabelece aqui, mostra para mim, Márcio, por favor, a gente tem aqui na última página, onde o juiz responsável pela decisão, exatamente aqui, o doutor Emil T. Gonçalves, ele estabelece aqui o valor que cada uma das partes deve receber. Fecha para mim aqui, por favor, Márcio. E ele vai passando aqui, parte a parte, são familiares próximos, tá? Pai, mãe, filho, esposa, pessoas próximas a essas 3 vítimas do Ricardo que teriam direito a essa indenização dada aqui pela Justiça. Será que cabe recurso? Isso é final? Isso deve sair num curto espaço de tempo? Para entender tudo isso, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios justamente o advogado de uma das partes, o doutor Jean Rodrigo dos Reis, que está com a gente aqui. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Disponha. Dessa decisão aqui, cabe recurso ainda? O município disse que só vai se manifestar nos autos do processo. É uma decisão que ainda deve tramitar por outras instâncias? Isso, boa tarde. Boa tarde. Esse é um processo que envolve a Fazenda Pública do município e, por via de regra, ele tem que ir para o Tribunal de Justiça para fazer o reexame da sentença do juiz aqui de Londrina. A legislação determina que o município é obrigado a recorrer numa situação como essa, né? Ele não pode simplesmente entender, não, está correto, eu vou pagar a indenização. Há uma determinação para que isso aconteça. Isso. Independentemente do município recorrer, esse processo vai a Curitiba para que o Tribunal de Justiça reanalise o caso e profira uma decisão. O senhor já conversou, obviamente, com a sua cliente, com a Raquel, que nós vimos na reportagem. Sim. Não sei se o senhor teve contato com outros familiares, com os outros advogados que também são atingidos nesse processo, porque também moviam ação semelhante. Todos estão contentes com esse valor? É óbvio que nada vai trazer de volta essas vidas que se perderam, mas você entende que esse valor faz uma espécie de justiça, doutor? É assim, a princípio, esse sentimento de justiça transparece com a sentença, com certeza. Mas nós já conversamos com a família, a nossa pretensão inicial era outra e estamos sim estudando um recurso para esse caso. Você acredita na possibilidade de um recurso? Sim, sim. Acreditamos. Nós aqui, eu no caso, estamos defendendo a família da Raquel Espinosa, já conversamos com ela previamente e temos sim a intenção de apresentar um recurso para o caso. Como é que o senhor vê essa questão? Muito se falou porque ele cometeu este crime sem estar numa viatura, sem estar exatamente na sua função de guarda naquele momento, apesar de estar com a arma da corporação. O senhor entende que só o fato dele estar com a arma da corporação, o fato dele ter saído lá da sede da guarda para cometer esses crimes, isso já coloca o município como parte nesse processo? Essa questão da responsabilização do município vem antes desses fatos por conta da medida protetiva no qual o município foi cientificado e negligenciou nesse sentido. O município não poderia deixar o Ricardo sair da guarda portando a arma de fogo da guarda municipal. Ou seja, ele usaria durante o período de trabalho e ao sair de lá, ele iria para casa sem essa arma funcional. Exatamente. A determinação judicial era nesse sentido, de que ele trabalhasse com a arma, mas ao terminar o seu expediente, deixasse a arma com a corporação. Muita gente falou,
da morte do Ricardo em outubro do ano passado, e muita gente dizia, olha, toda essa ação que está sendo movida, essa culpabilidade que vai ser apurada na justiça, tudo isso cai por terra porque ele se matou. Mas essa ação que fala de danos morais, ela independe do autor dos crimes estar vivo ou não. Ou seja, é uma ação que não era diretamente ligada a ele, mas à Fazenda Pública, já que naquele momento a guarda, que compõe a Prefeitura de Londrina, era responsável por tudo isso. Exatamente. Nesse sentido que foi proferida a sentença aqui de Londrina hoje, de que o município é responsável pelos atos do Ricardo naquele dia. O senhor entende que outras situações, põe imagem de outros casos, por favor, aí para mim, Diegão. A gente teve algumas outras histórias envolvendo a Guarda Municipal, onde pessoas foram mortas, nesse caso, durante o trabalho dos guardas. Esse aqui é o jovem Mateus Evangelista. A guarda foi chamada por uma história que envolvia lá uma perturbação de sossego, chegando no local, uma confusão, um tiro disparado. Depois provou-se que esse tiro partiu da arma de um guarda e não é o único caso registrado ao longo dos últimos meses. Sempre que há um agente público, no caso um guarda municipal, envolvido numa história dessas, cabe uma ação contra a Fazenda Pública? Sim, via de regra, o município, né, no caso como empregador, é responsabilizado sim. É nessa condição de empregador, ele é responsável pelos atos. Sim. No momento que está ali, não é o José, o Antônio e o Sebastião. Está ali um agente público de segurança. Eu, como administrador público, te coloco naquela função e sou responsável pelos seus atos. É mais ou menos isso? Exatamente. Por isso que todo órgão público, a exemplo também da Guarda e o município como responsável, tem que trabalhar nesse preventivo, né? Nesse caso, teve um histórico, né? Desde janeiro de 2017 havia-se uma medida protetiva e o município negligenciou nesse sentido. Não tomou todas as medidas cabíveis, nesse caso, para salvaguardar a integridade física da Raquel e de sua família. Então, nesse caso específico, ficou devidamente comprovada essa situação de negligência do município. Se a gente estivesse falando de um policial militar, essa ação seria movida contra a Fazenda Pública do governo do Estado. Se a gente estivesse falando de um policial federal, contra o governo federal. Ela foi movida contra a Prefeitura, contra a Fazenda Pública de Londrina, porque a gente está falando de um guarda municipal. Isso. É importante frisar isso, né? Como no caso aqui, o autor dos fatos, ele era um guarda municipal, e nós entendemos que ele conseguiu praticar o ato por razão deste cargo, foi por conta disso que foi promovida a ação em desfavor do município. Doutor, só para entender, que eu acho que muita gente deve estar com essa dúvida, quando a gente tem algumas ações, especialmente contra a Fazenda Pública Estadual, governo federal e com o município também, tá? A gente tem os chamados precatórios. Exato. Uma situação como essa, ela entra também nos precatórios, porque daí é aquela história. A pessoa, em muitos casos, ganha, mas não leva. Eu sei de gente que conseguiu vencer ações contra diferentes esferas de governo aí e está há mais de uma década esperando para receber. Isso também vai para o precatório? Exatamente. Por conta do valor, vai cair nesse fatídico precatório. Entra numa fila e paga-se quando o município tiver provimento para esse orçamento. Faz-se a justiça, mas ela não se completa por conta dessa possibilidade de protelar o pagamento, né? Infelizmente, não é o tempo que nós queremos. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu acho que sempre que se faz justiça, tá? Não se traz de volta esse pai, esse filho, não se traz de volta essa sócia de uma ex-companheira do Ricardo também, não se traz de volta essas vidas. Mas, cobrando responsabilidades, a gente tem sim, tá? Uma forma de, no mínimo, minorar esse sofrimento, né, doutor? É isso que fica com essa sentença. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado mais uma vez.